Ok, você viu então que nós vamos utilizar o componente REST DataWare para trabalhar com o servidor, né? Esse servidor ele será aí colocado na nuvem para nós realizarmos os testes também em dispositivos móveis, tá? Mas você já viu que com este componente você consegue de fato criar um servidor, né? Os colegas que desenvolveram o componente e muitos usuários dizem que é um servidor bem melhor que o DataSnap, tá? Então de repente você já começa a utilizar mesmo esse servidor, mesmo que você não esteja utilizando aí a versão Community do Delphi, tá? Ele se conecta aí com vários bancos de dados, né? O exemplo que vem com ele tem a conexão com o MySQL, com o Firebird, com o Postgre, com o SQL Server. No nosso caso aqui, como estamos utilizando o MySQL, então já funcionou tranquilamente, como você viu. Ele é bem simples de utilizar, né? Nós simulamos aí alguns possíveis erros durante o desenvolvimento da videoaula para que você perceba. E quando você começa a utilizar o componente, às vezes você vai por esses caminhos mesmo, vai errando, mas aí de repente você encontra o caminho certo, tá? É interessante que você observe os demos que vêm com o componente, tá? Antes mesmo de você começar a colocar o componente no seu projeto, dá uma olhada nos demos para entender como o componente funciona. Eu pensei em desenvolver todo um treinamento em cima desse componente, no entanto, os colegas que o desenvolveram e outros colegas já têm diversos vídeos no YouTube, tá? Então vamos prestigiar os colegas, né? Através desses vídeos deles e dando uma olhada no que eles já deixaram prontos aqui pra gente, tá bom? Então nós temos, por exemplo, esse vídeo aqui, olha, REST DataWare, tutorial completo, instalação, conceito e uso completo, tá? Tem um curso do REST DataWare, né, do REST DataWare Core, vai ter aula 1, aula 2, aula 3, enfim. Você deve assistir esse tutorial, deve assistir esse curso completo aqui, tá? Esse Web Pascal aqui é um treinamento que vai mostrar como utilizar o REST DataWare mais com o browser. Você pode assistir, mas não é o foco neste momento, tá? Não é o foco utilizar o browser, tá? Você vai focar então nesse REST DataWare Core aqui, ó. Na introdução ao componente, é outro que você pode focar, tá? Introdução ao componente, no Core, instalação, conceito e uso, tá? Tudo que tiver a ver com o browser você deixa para depois, não é o foco neste momento, até porque nós estamos desenvolvendo uma aplicação FireMonkey, tá? Procure por REST DataWare FireMonkey, por exemplo, depois, né? Veja se tem algum vídeo tutorial, algum tutorial mostrando como utilizar esse componente com uma aplicação feita para Android ou para qualquer dispositivo que seja. Como é que os colegas eles desenvolvem, se existe algum componente, né, ou alguma demonstração, algum código já pronto para dispositivos do Android, para dispositivos do iOS, enfim, para trabalhar junto com o FireMonkey, tá? O que você vai fazer durante este mês, né, é focar neste componente, ok? No REST DataWare. Muito bem. Nós temos então aqui os outros módulos, né? Tesouraria, conciliação, estoque, contas a pagar, contas a receber. Não se preocupe com as telas desse módulo no momento, tá? Se preocupe em aprender todos os conceitos deste componente que vai rodar no servidor, tá? Que é o REST DataWare. Foque neste componente, se aprofunde nele. Não se preocupe que todas essas telas aqui elas serão desenvolvidas, tá? Elas serão entregues para você até o final do treinamento, tá? Não se preocupe aí em desenvolver todas essas telas neste momento, tá? Conclua aquela tela ali do contador, veja se ela vai funcionar e rodar tranquilamente, 100%, tá? Depois você pode partir para uma tela mestre detalhe, pelo menos uma, tá? Tente concluir uma tela mestre detalhe. Neste exemplo que eu mostrei para vocês do servidor e do cliente simples do REST DataWare, ele já tem ali alguma coisinha mestre detalhe com uma venda, tá? Então pega ela como base, ou então quando você assistir aqui todas essas videoaulas, você já vai ter a base de fazer uma tela mestre detalhe, tá? E aí, posteriormente, quando nós entregarmos todas essas telas aqui, você vai entender como tudo vai funcionar em conjunto, né? Como o Syscon ele vai ficar completo aí com o REST DataWare.